No dia 29 de outubro deste ano, vereadores, secretários municipais, presidentes e moradores de bairros, servidores públicos e entidades organizadas, enfim, cidadãos de bem do município de Campo Novo dos Parecis, em Mato Grosso, município este, senhor presidente, com pouco mais de 20 mil habitantes, se reuniram para um bem comum, para fazer um bem para a sociedade. Somente nesta cidade, senhor presidente, mais de 100 pessoas participaram de uma audiência pública organizada para definir o destino das minhas emendas. Sim, o cidadão teve a oportunidade de opinar quais são as prioridades daquele local. E isso não aconteceu somente lá, senhores senadores. 12 cidades do estado de Mato Grosso, 12 cidades, me ajudaram a dar um importante passo para o futuro. Um futuro, penso, senador Cidinho, um futuro coletivo. Um futuro onde a sociedade, o Estado, possam atender as demandas de forma mais eficiente e eficaz. Onde os cidadãos sintam-se responsáveis pelo seu futuro e pelo futuro do seu município. Um futuro em que o Estado entenda que é através dos próprios cidadãos que poderá ser realmente democrático. No ano passado, quando subi nesta tribuna para defender o que eu chamei, senhor presidente, de Plano Tax, uma proposta de orçamento participativo que prioriza a decisão da população no destino das emendas parlamentares, muitos me chamavam de louco. Alguns senadores disseram o seguinte: olha, daqui a 6 ou 7 anos, por ocasião da eleição, se você entender de buscar a reeleição, você vai ter grandes problemas na eleição. Alguns me disseram isso. Muito bem. Os amigos em todo o Brasil esperam muitas coisas de um senador da República, notadamente aquele do Estado que o elegeram. Esperam que mantenha uma conduta ética, que vote boas leis, que fiscalize os atos do governo, que seja uma sentinela contra os desmandos e a corrupção. Mas muitos cidadãos, senhor presidente, especialmente aqueles de regiões mais pobres, esperam também que o seu representante consiga levar recursos federais para beneficiar diretamente o seu município, o seu bairro. E aqui entram as chamadas emendas parlamentares individuais, que muitas vezes, e quase na maioria das vezes, eu ousaria dizer, estão na causa, ou são a causa dos grandes escândalos de corrupção no Brasil. Por exemplo, sanguessuga, mensaleiro, Operação Vampiro e outras operações da Polícia Federal pelo Brasil. As emendas parlamentares individuais, ao meu juízo, transformam o parlamentar em um verdadeiro despachante do orçamento da União. Este é o nome, despachante do orçamento da União. Muito bem. Mas muitos cidadãos, especialmente aqueles de regiões mais pobres, esperam também que o seu representante, que eu disse, consiga recursos federais para beneficiar o seu bairro. Conseguir dinheiro público para aplicar no bem-estar da população da nossa região, do nosso estado, para melhorar o atendimento ao cidadão dos municípios, é também um serviço que podemos prestar ao cidadão. Muito bem, sou um crítico às emendas parlamentares individuais, porque elas tornam o parlamentar, como eu disse, um despachante do orçamento da União, além do que faz com que, a emenda parlamentar faz com que ele, o parlamentar, fique atrelado politicamente ao Poder Executivo. Isso é fato. Notadamente no executivo presidencial, um executivo monárquico que nós temos, um executivo imperial. Muito bem. A força principal de fazer isso é por meio das famigeradas emendas ao orçamento, que não passam de uma peça de ficção se nós levantarmos o número, o valor daquelas que foram efetivamente empenhadas e liquidadas. Muitos parlamentares escolhem entre os seus apaniguados quem vai receber estas emendas, e o povo que se dane. Eu faço diferente, senhor presidente, ou ao menos, neste primeiro ano, comecei a fazer diferente. Separei os 141 municípios do estado de Mato Grosso em 8 grupos. 141 municípios em 8 grupos. Juntando em cada grupo municípios mais desenvolvidos e os municípios mais pobres, tendo em conta o índice de desenvolvimento humano trazido pela FIRJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. A cada ano do meu mandato, um desses grupos
de municípios têm a oportunidade de receber emendas. Além das emendas voltadas para o município, eu destino até 5 emendas restantes para o serviço de âmbito estadual, para beneficiarem todos os municípios do Estado. Não tem favorecimento, não tem privilégio de um município porque fulano ou beltrano tem compromissos políticos partidários comigo ou participou da minha eleição em 2010. Mas não basta estar na lista para conseguir qualquer dinheiro, senhor presidente. Como a escolha do projeto se faz também de forma democrática. Aí é que entra o mais importante. Não é o prefeito ou o líder de algum partido que vai dizer o que se deve fazer com o dinheiro federal. Assim, eu penso. Minha exigência fundamental é muito direta. Uma audiência pública, divulgada amplamente pelos meios de comunicação, para que os próprios moradores discutam e votem quais são as suas prioridades para receber recursos federais. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Mas você que me ouve aí na sua casa, no seu trabalho, deve estar já bem cansado de ideias bonitas no papel e que não saem do papel. E certamente está se perguntando, mas isso funciona? Isto funcionou na prática? Qual é o resultado disso? Temos muito o que comemorar, senhor presidente, ao menos eu, em razão da proposta e do compromisso que eu assumi com o povo do Estado de Mato Grosso por ocasião das eleições. Neste ano, tivemos 20 municípios na lista para receber os recursos. Desses 20, 12 municípios fizeram a sua audiência pública, discutiram com a população, levantaram democraticamente as suas prioridades e receberam o apoio que solicitaram. Faço questão de dizer, um a um, quais foram esses municípios. Barra do Bugres, Campo Novo dos Parecis, Campo Verde, Colíder, Indiavaí, Jaciara, Luciara, Mirassol do Oeste, Novo Mundo, Nova Mutum, Nova Chavantina, Ribeirãozinho e Santa Rita do Trivelato. Dos 20 municípios programados, 12 realizaram estas audiências públicas. E as experiências que essas comunidades viveram foram emocionantes. Alguns prefeitos atuais foram muito ativos e promoveram essa discussão com os moradores. Em outros casos, os prefeitos se omitiram. E quem organizou a audiência foi o prefeito já eleito. Portanto, a realização da audiência se deu agora, depois da eleição, no mês de outubro. Ou a audiência foi realizada pela Câmara Municipal. Mas o nosso amigo do Estado de Mato Grosso deve estar preocupado com o outro lado da moeda. Os municípios que não tiveram, por omissão de seus dirigentes políticos, essa oportunidade de discutir as melhorias que poderiam receber por meio das emendas, o que desses municípios será feito? Esses municípios não ficarão esquecidos. Estou apoiando, com outra emenda, um programa nacional da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para dar condições de funcionamento aos conselhos tutelares da criança e do adolescente. Alguns eleitores que me escutam certamente vão se questionar por que todos os gastos teriam que ser estritamente municipal. Não haveria também uma necessidade de ações mais amplas na escala de todo o Estado que afetem também o bem-estar do cidadão do Estado de Mato Grosso como um todo? Certamente que sim, senhor presidente. Eu não me esqueci daquelas ações que têm repercussão em todo o Estado. Na saúde, estou direcionando recursos para o resgate das condições de um centro chamado Centro Médico Adalto Botelho em Cuiabá, que é um hospital de referência em saúde mental. A segurança não pode ficar fora também deste debate. Em Mato Grosso, um dos pontos mais críticos do combate ao crime é a fragilidade da região de fronteira, senhor presidente. Mato Grosso tem mais de 750 quilômetros de fronteira seca com a Bolívia. Desta feita, também destinei recursos para a questão da segurança junto ao Comando da Marinha. Também na segurança estou apoiando a construção das sedes da Justiça Federal, da Procuradoria da República, para fazer com que os agentes da lei estejam mais próximos da população, sobretudo interiorizando a ação da Justiça Federal. Por fim,
tendo garantido a prioridade da saúde, segurança e educação, precisamos olhar para o desenvolvimento econômico do Estado. Por sugestão do prefeito eleito de Cuiabá, disponibilizamos recursos para o projeto de aproveitamento turístico da orla do nosso Rio Cuiabá, um dos rios mais importantes do estado de Mato Grosso. Senhor presidente, não fui eleito prometendo dinheiro a quem quer que seja. Meu serviço ao eleitor, como senador, tem que ser muito maior do que apenas conseguir algum dinheiro para algumas prefeituras. Sei que não é por isso que vocês, eleitores e cidadãos do estado de Mato Grosso, julgarão meu mandato. Porque nós sabemos que existem muitos parlamentares que têm quase que uma paixão, senador Paulo Davim, pelas chamadas emendas parlamentares individuais. Quase que uma paixão, assim, exacerbada por estas emendas. Mas não fui eleito para isso. Mas, como parlamentar, eu também vou buscar recursos para as nossas comunidades. E aproveito essa busca para conseguir os melhores projetos e, sobretudo, para reforçar nas comunidades a ideia de participação, a ideia de diálogo direto com o cidadão. Para minha honra, concedo uma parte ao senador Paulo Davim. Senador Pedro Táxi, eu quero me congratular com Vossa Excelência pelo exemplo que Vossa Excelência dá para todos nós. Isso sim é uma postura republicana. Eu acho que eu também sou crítico dessas emendas parlamentares. Como o senhor bem disse, transforma o parlamentar num despachante de luxo do orçamento da União. Eu também penso dessa forma, né? Acho que o caminho correto seria, inclusive, essas emendas não existirem. Sim. Não existirem, né? Mas, já que existem, eu acredito que o caminho que Vossa Excelência toma é uma postura republicana. Eu, com as minhas emendas, eu que sou um defensor fervoroso da saúde pública, acho, inclusive, que existe um aporte de recursos insuficiente para a saúde, eu procuro fazer a minha parte. As minhas emendas eu destino para a saúde, porque aí eu tenho certeza que estou contemplando todo cidadão e toda cidadã no meu estado. Mas quero parabenizar Vossa Excelência por esse exemplo. Obrigado, senador Paulo. Eu quero expressar a Vossa Excelência o meu respeito e dizer que também estas emendas individuais que eu, em tese, teria direito, porque pouco percentual delas é efetivamente empenhado, liquidado, eu destino só para a saúde, educação e segurança. Senhor presidente, encerro a minha fala com mais dois temas, rapidamente, nesses 2 minutos. O primeiro, para dar ciência ao senador Requião do Paraná, que o projeto que trata do direito de resposta de Vossa Excelência já foi entregue hoje e nós teremos condições de debatê-lo o mais rápido possível, que eu sei da importância deste projeto não só para Vossa Excelência, mas para a República Federativa do Brasil e para o cidadão no exercício do seu direito fundamental. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Eu sabia que o relatório de Vossa Excelência estava pronto, mas acreditando que Vossa Excelência estava extremamente sobrecarregado com o Código de Processo Penal, eu havia apresentado um requerimento à mesa pedindo a dispensa do relatório e a votação em plenário. E eu aproveito essa oportunidade dessa parte que Vossa Excelência me dá e peço ao senador Aníbal Diniz, que preside a sessão nesse momento, que torne sem efeito o protocolo do meu pedido de dispensa de relatório em plenário, uma vez que eu já tenho a garantia da mesa que imediatamente ele será trazido ao plenário do Senado Federal. Sim. E aproveito, se Vossa Excelência me permite ainda, sim, eu havia solicitado um espaço para uma breve comunicação. Diria respeito a esse requerimento, mas diria respeito também ao fato de que na próxima terça-feira nós colocaremos em discussão e votação na Comissão de Educação o projeto de lei do ato médico, relatado pelo senador Cássio Cunha Lima. Eu queria aproveitar esse espaço do plenário para convocar os setores profissionais interessados que se contactem com os seus senadores e, fundamentalmente, convocar os senadores da Comissão de Educação para que compareçam à sessão, de forma que essa discussão se dê
com um quórum razoável para que se torne respeitável e efetiva a discussão, a aprovação ou a rejeição. Muito obrigado, senador. Fundamentalmente, obrigado por ter entregado o relatório do direito. Em razão do respeito a Vossa Excelência, esse relatório seria entregue na semana passada, mas como Vossa Excelência se encontrava em terras alienígenas em missão oficial, aí eu tive por bem trazê-lo agora para que Vossa Excelência, que é o autor do projeto, pudesse participar desse debate. Só fica o meu protesto aqui contra essa acusação de alienígena aos espanhóis. São hermanos nossos. Ok. Alienígena no sentido etimológico do termo, porque quem é da terra é indígena, como Vossa Excelência bem sabe, o português castiço. E um último tema, senhor presidente, eu não concordo com a decisão da mesa, diretora dos trabalhos, que determinou, através de uma resolução aprovada ontem, que o Senado arcasse com o pagamento do imposto de renda, que a Receita entendeu lícito o pagamento, necessário o pagamento, por parte dos senadores em razão do chamado 14º e 15º salário. Na semana passada, eu já me manifestei sobre isso e fui junto à Receita na semana passada e protocolei o pedido de pagamento e eu parcelei o pagamento. O que eu devo, eu pago, não cabe ao Senado da República pagar dívidas de senadores. Eu respeito aqueles que assim entendem, mas eu não concordo com esse tipo de atividade.